Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre os conflitos e revoltas na Primeira República no Brasil. Qual era a situação em que o Brasil estava nesse início da República? A ideia de modernizar as grandes cidades, principalmente o Rio de Janeiro, capital do Brasil, foi colocada então pelos governantes. Vamos modernizar, transformar essas cidades à aparência urbana das grandes cidades do Brasil. Por exemplo, a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, à época chamada, no início do século XX, de Avenida Central, aqui uma imagem de 1912. Então você vê uma avenida larga, com iluminação moderna, prédios bonitos, parecendo uma cidade europeia. Esse era o contexto. Porém, para chegar nessa transformação, o Rio de Janeiro passou pelo que se chamou de bota abaixo. Funcionários da prefeitura foram derrubando quarteirões inteiros, cortiços, casas do centro da cidade para alargar avenidas, construir novas avenidas, drenar pântanos, transformar a cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, essa imagem da Rua da Carioca, parcialmente destruída e o trânsito até desviado para um canto. Então, várias reformas no Rio de Janeiro. E a população desses lugares? Foi retirada do centro, indo morar em áreas de periferia ou nos morros, construindo casas aí com restos de madeira e cobertas de lata, o que a gente conhece como as favelas. Então, essas reformas do Rio de Janeiro mostraram também um descaso com a população da cidade. Ainda nesse início da República, a Guerra de Canudos aconteceu no sertão da Bahia entre 1896 e 1897, liderado esse povoado de Canudos, como aparece na sua imagem do lado direito, o povoado, liderado pelo beato, pelo monge, com a ideia do messianismo, pelo Antônio Conselheiro, que montou então esse povoado com ideias aí de seguir preceitos da Bíblia e montar um povoado contra a República. Inclusive até a imagem que aparece do seu lado esquerdo, numa charge aí ele parando a República e dizendo: daqui não passarás. Então uma ideia de uma monarquia celestial em Canudos. O governo, depois de algumas expedições, enviou mais tropas e arrasou com o povoado, massacrando a população. Contexto rural. Outra revolta de contexto rural, a Guerra do Contestado, que aconteceu na área de divisa entre Paraná e Santa Catarina, numa área que era disputada entre os dois estados, por isso o nome contestado, era uma área disputada, envolveu aí, mais uma vez, sertanejos pobres que seguiam uma liderança do monge José Maria, de novo a ideia do messianismo, envolveu então aí poceiros, pequenos agricultores, grandes coronéis proprietários de terra, na disputa por essa área toda riquíssima em madeira. Então, nessa área do contestado, uma guerra que aconteceu entre 1912 e 1916. Depois de várias expedições e de vários confrontos, as tropas federais venceram, massacrando também a população desses trabalhadores sertanejos. Mais um confronto envolvendo disputas de terra no Brasil. Outro confronto, mas dessa vez urbano, na capital, Rio de Janeiro. A revolta da vacina de 1904 vem na esteira do que nós falamos no início do vídeo. As reformas urbanas no Rio de Janeiro. População expulsa de suas áreas, estão sofrendo com o descaso da administração. E uma vacinação obrigatória contra a varíola, mas que não foi bem explicada para a população. E vacinação era uma novidade no Rio de Janeiro. A população se revoltou, se recusando a tomar a vacina. Então, a população que já sofria com o descaso ainda com a vacina, se revoltando com essa situação. A liderança da vacinação era do médico Oswaldo Cruz, que tinha a ideia então de eliminar as doenças do Rio de Janeiro, mas uma revolta contra a população se revoltando contra o governo. Revolta da vacina. Outra revolta no Rio de Janeiro foi a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, também no Rio de Janeiro capital. Marinheiros negros da Marinha, liderados por João Cândido, e repare então, marinheiros, maioria negros, se revoltaram contra péssima alimentação, contra castigos físicos, por isso o nome chibata, chicote, contra castigos físicos que ainda existiam e contra a péssima alimentação. Uma revolta aí que ameaçaram bombardear a capital do Brasil. O governo negociou,
proibiu-se então os castigos físicos na Marinha, então teve como esse resultado todo aí. Nesse vídeo, nós falamos sobre conflitos e revoltas na Primeira República. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!